Mas ao vivo, o nosso Didio, olha o Giovanni aqui. A polícia tem o Didio, o sargento, nós temos o Giovanni Júnior, o nosso homem do chapéu, que tem informações agora do resultado do júri popular do homem que matou uma estudante de direito com quem tinha um relacionamento. O crime aconteceu, o corpo até hoje, me parece, não foi encontrado. Giovanni vai explicar tudo isso aqui. O corpo da vítima nunca foi achado, nunca foi encontrado. A família, evidentemente que a família, com a justiça dos homens, sendo feita, não vai silenciar e vai continuar tentando pegar os restos mortais para dar um enterro com dignidade. Giovanni Júnior, bom dia. O que é que deu nesse julgamento ontem, Didio? Olá, Edivaldo, bom dia para quem é de bom dia a todos que acompanham a edição do Cadeaneiras de hoje. Como falamos ontem, em frente ao Fórum de Cuiabá, estaria acontecendo desde as 9 horas da manhã, o júri popular, onde seria julgado o acusado de ter sumiu com a namorada e era considerado como autor de um homicídio praticado. Algo que seria aí condenado naquele mesmo dia, onde o júri popular era composto por homens e mulheres, testemunhas que acabaram sendo ouvidas naquele dia, e lá estaria presente Isomauro, que é acusado de ter matado a sua ex-companheira, Lucimar Aragão, que acabou desaparecendo em maio de 2020, se passaram um pouco mais de 2 anos, e ela acaba aí trazendo algumas informações, acabam trazendo algumas informações de que haveria aí uma negociação entre o casal, que seriam as linhas de motivação, a qual aí foi apontado pela própria Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Algo que é relevante para a gente poder aqui pontuar diante dessa fala é a questão da DHPP, que pela primeira vez na história da Polícia Judiciária Civil, dessa Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa, que acaba aí investigando, instaurando um inquérito criminal, onde o corpo não foi localizado. E para falar a respeito dessa condenação de 22 anos e 4 meses de cadeia para o Isomauro, estamos ao lado do Dr. Fausto, que é o titular. Primeiramente, bom dia para o senhor e parabéns. Podemos afirmar, ou estou sendo errado, o senhor pode me corrigir, historicamente, dentro da Polícia Judiciária Civil, através da DHPP, é a primeira vez que isso acontece, de conseguirmos comprovar um homicídio que foi praticado, porém, há uma ocultação do cadáver? Sim, Giovanni. Bom dia a todos. Exatamente, é um caso simbólico, emblemático, pelo menos na história aqui conhecida da DHPP. É a primeira vez que um caso de homicídio sem o corpo da vítima vai a julgamento, a júri popular, e o autor é condenado. Agora, o que o senhor pôde perceber durante aí esse julgamento? A participação da defesa, da própria acusação, diante de um fato que requer tanta, de forma assim, informações minuciosas e que foram levantadas por essa delegacia? É um caso que realmente é muito simbólico para nós, todos, e para a Polícia Civil que faz a investigação de crimes, porque demonstra, sobretudo, que mesmo que o autor dificulte ao máximo o trabalho de investigação, da descoberta da verdade, nós temos hoje recursos, técnicas de investigação, recursos tecnológicos que nos permitem chegar à conclusão de que houve um crime, houve um homicídio, ainda que sem o corpo. Nesse caso, o conjunto probatório foi suficiente para formar a convicção de que houve esse crime, e o corpo de jurados confirmou o trabalho de investigação, que concluiu pela existência do crime e por indícios de autoria contra o companheiro da vítima, o Isomauro. 22 anos e 4 meses, é o que esta delegacia esperava ou está dentro do padrão? Sim, é uma condenação bem representativa, destacar muito o trabalho que o Ministério Público fez, promovendo a acusação, desde a fase de inquérito policial. A gente tem um trabalho muito próximo com o Ministério Público, e nesse caso aí, o excelente trabalho realizado pela Promotoria de Justiça veio a reforçar o trabalho investigativo, confirmando as provas que foram produzidas na fase de investigação e que permitiram o Conselho de Sentença deliberar pela condenação do autor. No momento da fala dele, que ele foi ouvido novamente lá durante esse julgamento, até para a sua defesa, ele mudou a sua fala, a sua declaração, ele nega a situação ou não? Ele sempre negou a prática do crime,
desde o início, nas oportunidades em que ele foi interrogado na fase policial, ele negou a prática do crime. Na fase judicial, pelo que eu tenho conhecimento, manteve essa linha de negativa de autoria. Porém, a investigação produziu provas muito robustas, né? Cito como exemplo aqui que na madrugada em que a vítima desapareceu, último sinal de vida que a vítima deu, ela estava na casa, isso o próprio suspeito confirmou, que eles dormiram junto nessa noite, e nessa noite ela faz um telefonema para um amigo dela, dizendo que havia brigado com o namorado, o Isomauro, e que ela tinha pedido para ele sair da casa, e que ele estava muito nervoso e ela tinha medo dele fazer algum mal com ela. Dentro dos autos, a gente percebeu, só para poder encerrar, que a motivação principal com a qual foi apresentada por essa delegacia seria a negociação de uma casa que foi comprada? Sim. Ao que tudo indica, o relacionamento dos dois começou com essa negociação pela casa. Ela teria pago 60 mil na casa, né, uma entrada, e a partir disso eles iniciaram um relacionamento, começaram a conviver nessa casa. Porém, depois, motivados por brigas, ela teria pedido para ele sair da casa e ele não se negava a deixar a residência. Agora, quem devemos parabenizar diante dessa situação, de todo o trabalho que foi realizado? Sem dúvida nenhuma, tenho que destacar o trabalho feito aqui pela equipe da DHPP, sobretudo os policiais do Núcleo de Pessoas Desaparecidas, onde o inquérito tramitou, os policiais do Núcleo de Inteligência fizeram um trabalho de análise fantástico, todos os demais, chefia de operações da unidade, outros policiais que colaboraram com a investigação e outros atores também, o próprio Poder Judiciário, que tramitou o processo num tempo razoavelmente ágil, e o Ministério Público, com certeza, fez um excelente trabalho na acusação. Se por acaso, doutor, me vê essa pergunta agora que é importante, caso ele abra o coração já no sistema de reclusão, de poder falar onde está o corpo, onde está a ossada dessa estudante de direito, isso diminui a pena dele com a colaboração ou não? A confissão teria sido útil, né, na aplicação da pena. Nessa fase agora da execução, né, a sentença agora, depois da condenação, abre-se o prazo para as partes recorrerem, se entenderem cabível, e depois do trânsito do julgado passa-se a fase de execução da pena. Eu não sei exatamente se nessa fase é possível ele conseguir esse benefício, mas com toda certeza, se ele fizer essa atitude de falar onde está o corpo da vítima, com certeza ele vai tirar um peso muito grande das costas e causar um alívio para a família, que até hoje não teve como sepultar os restos mortais do seu ente querido. Parabéns, doutor Fausto, e isso é muito claro, né? Se ele conseguir abrir o coração, a falar com clareza, ter a sensibilidade de falar para a família onde o corpo se encontra, talvez isso não possa diminuir a pena dele, mas é claro que o senso de justiça e até a própria consciência, ele terá algumas noites mais leves, pensando naquilo que foi praticado pela ganância do próprio dinheiro. Mas de qualquer forma, Isomauro, após esse trabalho brilhante do DHPP, mesmo com a ocultação do cadáver não sendo encontrado um pouco mais de 2 anos, ele acabou sendo condenado a 22 anos e 4 meses de reclusão. Uma decisão que foi pesada na caneta pela juíza de direito, Mônica Perret. Edivaldo?